Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, é Páscoa. Jesus ressuscitou. Este é o evento mais importante da nossa fé. E nos evangelhos desta semana, nós vamos ver a narração das primeiras testemunhas sobre a experiência com o ressuscitado. E em todos os evangelistas, as mulheres são as primeiras que vão ao túmulo e encontram o sepulcro vazio. Este sinal, a pedra removida, de que Jesus ressuscitou. E mesmo com o medo, com as suas limitações, mas elas correm com grande alegria. A alegria se torna maior do que a angústia, do que o medo, a tristeza. A alegria de saber: o Senhor está vivo, Jesus ressuscitou. E Jesus vai ao encontro delas e lhes diz: alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos para que se dirijam a Galiléia, ide ser as mensageiras desta boa nova. E elas então vão depressa para anunciar aos discípulos esta boa notícia. E a segunda parte do Evangelho é esta trama para explicar por que o túmulo estava vazio. E então se criou essa história de que os discípulos haviam levado o corpo de Jesus. Mas a verdade está em quem acredita: Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E nós cremos não por comprovações históricas, mas por causa das testemunhas da primeira hora, daqueles que conviveram com Jesus, que assistiram tristemente à sua morte, o seu sepultamento, mas que também testemunharam que a morte não havia aprisionado, mas a vida ressurgiu, o amor venceu. A vitória de Deus foi, ao final, a última palavra.
Então, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que a ressurreição de Jesus seja para nós também essa fonte de alegria, essa fonte de graças, essa fonte de paz. Sejamos mensageiros desta grande notícia para o mundo inteiro de que Jesus ressuscitou. E abençoe-nos o nosso Deus de amor e bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.